Olá, queridos amigos, bom dia. Recebam um abraço de todos nós, do nosso grupo, da nossa escola, Escola Espiritista Amor em Evoluzione, L'Amor em Evoluzione. Eu sou Eliana e mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Vamos, neste momento, estudar o livro de Joana de Ângelis, O Despertar do Espírito, mas antes vamos fazer a nossa prece, rogando a nossa amiga e mentora a sua assistência, pedimos, Senhor Jesus, que Tu possas iluminar os nossos pensamentos na compreensão das Tuas leis, e neste momento, na compreensão do material que a nossa amiga Joana disponibilizou através do nosso irmão Divaldo, para que pudéssemos nos conhecer e nos modificar, nos melhorar, nos aperfeiçoar. Rogamos, Senhor, que possamos identificar em nós as nossas dificuldades e vencê-las. Que a mensagem deste livro possa contribuir com esse nosso despertar, com esse nosso crescimento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar em Teu nome. Que assim seja. Então, queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ver de noite. Vamos lá, vamos iniciar. Sou muito feliz de estar aqui com todos. Atividades, é o capítulo 4 do livro de Atividades Libertadoras, Autoidentificação. O autodescobrimento, resultado da imersão no ser profundo, é meta prioritária para que seja conseguida a autoidentificação. A gente precisa se olhar, se observar. E o nosso amigo Sócrates convidava já isso, não é? Conhece a ti mesmo. Conhecendo a nós mesmos, podemos perceber, nos descobrir, identificar em nós o que necessita ser modificado. Estamos sempre aprendendo. Um grande esforço para vencer-se, é necessário fazer um grande esforço para vencer-se, para vencer a imaginação infantil, né, dos nossos vícios, das nossas imperfeições, o excesso de fantasias, de ilusões, nas quais o ego se refugia, evitando o contato com a realidade que parece cruel. Às vezes, a gente não quer perceber as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos medos, porque parece uma realidade muito cruel. E aí muitos de nós buscam as fugas. E aí, na verdade, afasta-se mais ainda, diminui a possibilidade de se autoconhecer, de se automodificar. É necessário, como nos diz Santo Agostinho, coragem. Coragem para nos identificar, para nos autoconhecer. Coragem para nos observar. Coragem para assumir. Não é para gritar para o mundo, dizer para todos, eu tenho esse defeito, eu tenho aquele. Não é isso o sentido. É a gente assumir para a gente mesmo, que é o mais difícil, meus amigos. A gente perceber as nossas imperfeições. Nesse contexto do desenvolvimento emocional, surgem as expressões da sexualidade que, não havendo sido antecipada por lúcidos esclarecimentos, conduz a comportamentos inconscientes de culpa, a viagens mentais impossíveis de serem realizadas, a graves tormentos íntimos que tentam ocultar a ocorrência normal imposta pelos hormônios do processo de crescimento biológico. Todos nós sabemos que no período do nosso desenvolvimento biológico, temos uns excessos hormonais, né? Isso acontece durante esse período da nossa juventude, entre 12, 15 e 18 anos.
E esse mau controle, esse mau, digamos assim, essa incompreensão das nossas necessidades fisiológicas, do nosso desenvolvimento emocional, psicológico, biológico, esse crescimento, esse despertar para essa maturidade, se ela não for bem esclarecida, se a gente não recebe orientações que possam contribuir com o nosso bem-estar, isso causa distúrbios em diversos ângulos da nossa personalidade, do nosso contato, do nosso convívio, da nossa realidade espiritual. Por que, Eliana, realidade espiritual? A nossa realidade espiritual, no sentido de que esses distúrbios causam na gente essas perturbações, esse não controle, essa não educação desses sentimentos, dessas sensações, pode provocar na gente, nos levar a vícios e a condutas de comportamentos que, no lugar da gente estar avançando, a gente está complicando, dificultando o nosso percurso de crescimento espiritual. Então, precisamos saber orientar, como genitores, como amigos, como pais, mas precisamos também nos autoeducar. Claro, porque o texto é voltado para nós. Quase sempre, tudo aquilo que a gente lê, a gente quer direcionar para os outros, mas, em geral, é um convite para que nós possamos nos autoavaliar. Estacionando nessa fase, o amadurecimento psicológico, o indivíduo permanece retido na infância, mal vivida, e seja qual for a idade orgânica, não adquire um correspondente desenvolvimento emocional. Sabe os adultos, nós adultos, que ainda nos comportamos no ângulo emocional, no ângulo psicológico, no ângulo sexualmente falando, de forma ainda infantil, é porque a gente, de fato, não crescemos nesse ponto. Quando ainda temos necessidades de haver diversas relações, de haver divergência com o nosso próprio corpo, de não aceitação com os nossos sentimentos, de não perceber o que é que a gente sente, de não compreender, isso demonstra infantilidade. Infantilidade no lidar com novas experiências ou com as experiências que a cada idade que a gente adquire, o nosso corpo nos convida a ter uma postura, uma condição diferente, um atendimento diferente, uma relação diferente. E a gente precisa amadurecer, seja nos sentimentos que no nosso próprio comportamento. Em tais condutas surgem muitos ditadores domésticos de grupos religiosos, fanáticos e insensíveis, governantes perversos que se vingam nos demais, infligindo aquilo que os aflige, impondo leis arbitrárias, diretrizes impossíveis de serem aceitas com equilíbrio. O que é que Joana nos convida aqui? Não é para que a gente venha a julgar as atitudes dessas pessoas que, na verdade, elas também não estão sabendo lidar com as suas dificuldades, podemos dizer assim. Então, o fato que eu não sei lidar, penso eu como mãe, se eu não sei lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus desejos, né, o meu convívio, para conviver com relações com o meu convívio com o outro, eu não consigo gestir bem isso, é normal que eu, como pai, como mãe, vou agir da mesma forma com o meu filho. Não vou deixar que ele tenha decisões próprias, não vou permitir que ele tenha o próprio equilíbrio, as próprias decisões com quem se relacionar. Não vou colocar regras impossíveis que ele venha a conseguir realizar, cumprir. Então, eu preciso identificar em mim, corrigir em mim. Corrigindo em mim, eu vou poder contribuir, ajudar aquele outro ser que está canto a mim. Então,
não prejudicando ainda mais a existência do outro, não impondo para ele condições que ele ainda não consegue adquirir, mas orientando para que ele possa saber fazer melhores escolhas, que ele possa crescer emocionalmente e psicologicamente. E ainda nos diz assim a Joana: essa perda de identidade atormentará o ser até quando se resolva por uma terapia conveniente, conquistando a coragem de trabalhar por adquirir autoidentificação, a fim de saber o que se deve ser feito para tornar-se alegre e feliz. Que coisa devo fazer? Né? A gente às vezes assim, como eu devo decidir isso? Como eu devo organizar esse sentimento em mim? Como eu devo buscar ajuda? Às vezes não quero falar com meu pai, não quero falar com a minha mãe, não quero falar com meus irmãos, com ninguém que eu conheça. Então vamos buscar uma terapia. É nesse momento, são nesses momentos que a terapia, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, um profissional preparado para nos auxiliar, é importante buscar. Em cima disso, ou melhor, ter mais informações que possam contribuir. Informações que eu digo, não é ver em qualquer lugar, em qualquer posto, porque a gente tem a facilidade da internet, né? Se a gente não sabe usar bem essa ferramenta, ela, em vez de nos ajudar, ela complica ainda mais a nossa compreensão, nosso crescimento. Então, busquemos em fontes justas, fontes objetivas, fontes que sejam, que garantam realmente que possa contribuir com a nossa compreensão. E a leitura do Evangelho, o fazer o Evangelho em casa, o fazer o nosso momento de meditação, de reflexão daquele texto que a gente leu naquele dia. Criamos hábitos saudáveis. Eu gosto de refletir naquilo que eu leio. Vamos construir, meus amigos, momentos saudáveis e buscar terapia. Porque muitas vezes a melhor forma, nos diz Joana sempre, é buscar um terapeuta que possa nos ajudar. Buscar ajuda com um psicólogo. E juntos, né, junto com todas as informações que a gente encontra no Evangelho, com o nosso próprio esforço, nós encontraremos, desenvolveremos em nós a alegria de ser feliz. A autoidentificação, embora a diversidade de conceituação pode ser considerada como conquista dos valores nobres e libertadores que se transformam na suprema aspiração do ser. Essa autoidentificação das minhas percepções, dos meus desejos, dos meus vícios, né? Esse meu autodescobrimento, esse meu autopercepção, com o passar do tempo, porque nós somos seres imortais, predestinados a sermos perfeitos. Nessa perfeição, a cada reencarnação, a cada passo, a cada aprendizagem, a cada momento que a gente vive, a gente vai se libertando, se autoconhecendo e se libertando das nossas imperfeições. E vamos imaginar, né? Vamos nos perceber como ser feliz, como ser luminoso, com sentimentos nobres. Vamos despertar nobreza que existe na nossa alma, porque fomos criados já com essa perspectiva, né? Havemos dentro de nós as luzes que a gente ainda não identifica, mas todos nós temos, né? Todos nós temos. Precisamos reforçar essa noble, como posso dizer, a nobreza dentro do nosso espírito, ou melhor, em nós espíritos, não é dentro, é em nós espíritos, desenvolvendo e aperfeiçoando essa nobreza da nossa alma, vamos desenvolvendo ações, pensamentos, atitudes nobres, não só para conosco, mas para com todo.
A dificuldade é estabelecer-se aquilo que, em verdade, pode ser considerado como aspiração mais elevada, tendo-se em vista que há uma variedade constante de aspirações, que surge à medida que o indivíduo cresce e se desenvolve, aspira e elabora o conceito de felicidade. Veja, passa pelo processo de amar-se. Quando a gente começa a perceber em nós as nossas imperfeições. Ora, meu pensamento veio. Eu tenho esse pensamento. Eu sou assim. Eu tenho esse determinado vício. Eu preciso me coligar com algo que possa me ajudar a me libertar dessas condições. Oro, faço uma oração. Peço ajuda ao meu anjo guardião, para que eu possa desenvolver em mim essa aspiração, esse desejo. Como eu posso buscar ajuda? A quem eu vou buscar ajuda? Identifico que eu necessito de ajuda? Faço uma prece. Vem alguém que me pode ajudar. Vem a intuição. Vem um terapeuta, vem um pai, uma mãe, vem um livro, vem uma música, vem a leitura do evangelho. E aos poucos eu vou crescendo enquanto ser individual e espiritual que eu sou. E aquela criança infantil que eu tenho dentro de mim, não infantil, porque é necessário manter essa infantilidade no sentido dos sentimentos, né? Que a gente pode dizer assim, a nobreza dos sentimentos, mas não o ser infantil a ponto de errar nos mesmos erros. Precisamos manter a simplicidade desse ser luminoso que nós somos, eternamente em evolução, e que somos ainda realmente infantis nessa evolução, crianças pequenas, né? Como disse Jesus na cruz, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. É exatamente porque estava se referindo a isso. Estava dizendo o quanto que a gente era infantil, que não conseguia compreender o motivo que Jesus era vindo ao planeta Terra e por isso decidimos que ele deveria ser crucificado. Não tínhamos maturidade dos nossos sentimentos. Estamos ainda nesse percurso. Vamos avançando constantemente para sermos felizes. Existe dificuldade em estabelecer aquilo que a gente quer, aquilo que é melhor para a gente, aquilo que eu compreendo, que é meu pensamento, e aquele pensamento que eu não identifico porque me veio, mas compreendendo que nós somos intuídos com aquilo com quem a gente se afiniza, com aquilo que a gente tem afinidade, eu preciso ter maior afinidade com sentimentos nobres, com corações de nobrezas, com sentimentos de puros, com espíritos que tenham uma superioridade maior que a minha. Entramos em contato com o nosso anjo guardião. Vamos lá. A autoidentificação pode ser considerada como a busca da consciência pura, que somente é conseguida após a experiência do eu tornado fator primordial e central da consciência. Pois é, amigos meus. Pois é, amigos. Buscamos essa autoidentificação com o ser superior, com a consciência. Lembremos que a verdade existe dentro da consciência de cada um de nós. Cada um de nós sabe que caminho seguir, sabe o que é certo e o que é errado. Deve pedir orientação aos anjos guardiões para que guiem para a estrada justa. Mas qual é a estrada justa, Eliana? É aquela que me propõe o bem-estar. É aquela que me propõe a felicidade moral. Não é a felicidade passageira, como chupar um chocolate, chupar um confeito, morder um chocolate, só aquela sensação daquele momento. Não. Essa sensação de bem-estar tem que ser desenvolvida dentro de mim. Eu preciso estar bem, consciente da minha felicidade, do meu bem-estar, do meu equilíbrio. Preciso aprender a ter a paz de espírito.
paz dentro de mim, o equilíbrio em mim, a tal ponto que as coisas em torno de mim, ao meu redor, não venham a danejar o meu equilíbrio, não me venham a provocar, ou melhor, podem até provocar para que eu caia em desequilíbrio, mas eu preciso manter a minha paz de tal forma, a minha alegria, a minha serenidade, que os acontecimentos do meu dia a dia não possam, não devem me desequilibrar. Mas para que isso aconteça, eu preciso aprender a identificar que sentimento eu estou sentindo, que pensamento eu estou tendo e onde é que eu posso melhorar. Autoconhecer e se automodificar. Do ponto de vista da harmonia com si, ou o eu superior, ou o espírito que se é, liberando das masmoras que o limitam e passando por diferentes fases do processo de emancipação. Alcançar essa essência do ser como fator espiritual e permanente da vida é o objetivo. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. É necessário que a gente desenvolva na gente atenção sobre quando nos sentimos um pouco triste, quando um pensamento nos vem, eu preciso estar atento a mim mesma. Eu preciso estar em sintonia com espíritos do bem, com meu anjo guardião. E quando isso não acontece porque um colega de trabalho me fez isso, ou porque essa situação de saúde me aconteceu, ou com a minha família, ou com meu marido, com meu filho, ok, eu preciso ter a serenidade para saber gestir essa situação, mas essa situação não pode desequilibrar o meu estágio, a minha forma de paz, a minha paz. Mas para que isso aconteça, para que eu mantenha a minha harmonia, para que eu mantenha o meu equilíbrio espiritual, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quando esses sentimentos estão baixos e altos. Eu preciso identificar para que eu possa rapidamente modificar esse sentimento. Digamos que eu tenha o vício do fumo. Por que que eu fumo? Eu já sei que não me faz bem. Eu já sei que aquilo não me ajuda. Eu posso buscar ajuda para me libertar disso, porque sozinha não estou conseguindo. Posso, mas eu devo fazer também o meu esforço para evitar até mesmo de não acendê-lo, sabe? Um dia sim, um dia não, criar estratégias onde eu possa vencer a mim mesma. É eu e eu que devo aprender a controlar-me, a ter ações, comportamentos saudáveis. Esse é o meu objetivo. Desenvolver o ser espiritual que eu sou. E se eu tenho ainda muitos vícios aos quais eu ainda sou muito apegada a esses vícios e que dificultam esse meu crescimento espiritual, esse meu bem-estar, a minha alegria depende de uma bebida, depende de um cigarro, depende de uma droga, depende de estar com alguém, depende. Então, assim, se isso demonstra a minha infantilidade no lidar dos meus sentimentos, das minhas emoções, isso dificulta que eu possa estar bem comigo mesma. E eu preciso aprender a estar bem comigo mesma, porque estando bem comigo mesma, eu vou poder estar bem com qualquer outro. Eu vou poder entrar em qualquer situação sem me contaminar. E aí a gente pensa, quando a gente vai ajudar alguém, por exemplo, que está necessitando de paz, né? De um abraço, de uma palavra, e a gente precisa estar equilibrado para poder auxiliar essa pessoa. Mas se a gente está perturbado, se a gente estava fumando desesperadamente, bebeu uma bebida antes de falar com a pessoa, é normal que as influências que nos orientarão,
para orientar aquela pessoa serão em sintonia com aquela minha vibração. Então é melhor que eu evite de falar com aquela pessoa naquele dia. Ou, se é o cigarro, né, que é uma coisa mais comum que a gente vai vendo no nosso dia a dia, que eu evite de naquele dia fumar o mínimo possível, até que um dia a minha alma, eu, espírito Eliana, consiga ter força para eliminar aquele vício. Mas para isso, como a gente disse, é necessário buscar ajuda, se eu não consigo sozinha. Através do olho mental penetrante, consegue-se a introspecção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo, adquirindo-se um conhecimento consciente, iniciando-se nas sensações graças à bem direcionada conquista do corpo, sua vitalidade e movimentos harmônicos passa-se ao segundo estágio, que são as emoções, os sentimentos, e que se torna mais difícil pelo hábito de experiências externas objetivas. Ou seja, quando a gente convive muito com outras pessoas que têm o mesmo vício da gente, é difícil da gente se libertar. Porque estamos ali, né? E se eu não faço, mas ele está fazendo, eu vejo ele fazendo e me estimula a fazer, a me comportar assim. É como uma pessoa que gosta muito de dizer palavrão. Ela fala palavrão, mas ela em contato com uma outra pessoa que também fala tanto quanto ela se sente mais motivada a falar tanto palavrão. Mas se ela começa a frequentar pessoas que não têm o vício do dizer palavrões, ela automaticamente ela vai começando a se observar e a dizer, oh, peraí, porque e o outro que não fala, mas por que você fala tanto assim? Então, é o contato, porque nós nos comportamos de acordo com aquilo com que a gente se coliga, se a gente liga, seja encarnados ou desencarnados. Devemos estar atentos, devemos desenvolver esse olhar espiritual sobre nós mesmos. Por que que eu digo tanto palavrão? Por que que eu faço determinada ação que eu já identifico que não é boa para mim? Digamos, eu sou um médico cardiologista, oriento as pessoas que têm problema com a pressão alta de não comer sal. Ou melhor, de equilibrar a quantidade de sal, porque ali também tem um problema, a gente não pode deixar de determinados alimentos na nossa vida de uma vez para a outra, mas a gente pode diminuir. E essa diminuição, esse equilíbrio, e aí a gente entra novamente na palavra equilíbrio é necessário em tudo na nossa vida, se eu uso adequadamente, aquilo ali não me causará danos. Mas se eu já tenho um problema, qualquer pouco ali já me pode causar. Sim. Então a gente precisa aprender a viver nesse equilíbrio saudável. E isso passa também pelos nossos sentimentos, pensamentos, os nossos hábitos. Precisamos estar em equilíbrio. E isso é o objetivo nosso, é o objetivo da mensagem que Joana nos traz desse capítulo 4, para que a gente aprenda a se autoconhecer e a melhorar, a se modificar. Deixa eu ver. Quando se viaja para o campo subjetivo, defronta-se dificuldade que somente é vencida pela perseverança, a fim de alcançar-se a área das atividades mentais, captando as diferenças entre o que se pensa e o que se é, a mente e o eu. A técnica apresentada pela psicossíntese é de perfeita consonância com a realidade do espírito. Quando o indivíduo pode afirmar que tem um corpo, mas não é o corpo que está no corpo, no entanto, a realidade paira acima dele. Então a gente não pode dizer que é o vício que me deve dominar, que é o meu corpo que deve dominar a Eliana. Não. Eliana precisa aprender a ter autocontrole sobre si mesma para controlar determinados hábitos, vícios e atitudes. Então,
Eliana, o ser espiritual que comanda esse corpo, e não esse corpo que comanda Eliana. E a gente tem o hábito daquele ditado, né, que diz assim: "Ah, a carne é fraca". A carne não é fraca, né? Na verdade, a carne segue ao comando do espírito, da minha mente, do eu Eliana. Se essa mente não está equilibrada, se esse desejo não é afinado, não é unido com um desejo bom, é afinado com um desejo ruim, com algo que me causa danos. Ah, Eliana, mas fumar não é ruim. Ou, como não é ruim? Não, para mim me dá prazer, me dá uma boa sensação. Comer muito, eu como, eu não sossego. Enquanto eu vejo comida, eu estou comendo. Então, para mim é muito bom. Não, ok. Podemos dizer que aparentemente isso te dá uma boa sensação, mas depois tem os danos. E se te causa danos emocionais, psicológicos, físicos e mentais, ele não é bom para a gente. Então é nisso que a gente precisa estar atenta. Criar técnicas para que a gente seja o mais independente possível. Não é o alimento que me governa, não é o vício que me governa, sou eu que governo eles, sou eu que comando neles. Vamos adiante. Quando se diz costumeiramente meu corpo, minha casa, meus bens, meu espírito, não é o espírito uma posse do corpo, mas esse que àquele pertence. O correto será afirmar-se: eu, espírito, tenho um corpo, uma casa, bens, que afinal são transitórios e mudam de mãos, menos o ser essencial que permanece após todas as conjunturas e ocorrências. Ou seja, eu sou esse ser espiritual que usa determinados objetos, que tem necessidade desses bens materiais para viver aqui na Terra, mas eu não sou esses bens. Eu não sou esse objeto, né? Eu estou com esse objeto, eu estou com este companheiro, eu sou a mãe daquela pessoa. Estou obedecendo uma lei de ser a mãe daquele espírito. Vamos adiante? Da mesma forma, pensando-se a análise da vida emocional, ela é possuída, mas não possuidora. Isto é, eu tenho uma vida emocional, mas não sou a vida emocional. O mesmo ocorre com a inteligência, com o intelecto em geral, tem-se esses atributos, mas, obviamente, não são eles o ser. A diferença se encontra entre o eu e as suas experiências, realizações e conquistas. Ou seja, meus amigos, nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra. Nós somos um ser espiritual vivendo experiência material, não o contrário. Nós somos seres espirituais e, para tal, sendo um ser espiritual, devemos aprender a usar aquilo que a gente tem aqui na Terra com a necessidade que temos aqui na Terra, mas não para o meu ser espiritual. O meu ser espiritual vai viver das emoções, dos sentimentos aos quais eu alimento o meu espírito. Então, eu preciso desenvolver estes sentimentos para que sejam nobres, para que sejam sentimentos amorosos, respeitosos para comigo mesma, primeiramente, e para com o próximo. Inclusive, em terapia pela psicossíntese, é muito importante a desidentificação, a fim de que o ser realize a sua higiene psicológica, evite impregnações externas e internas, contribuindo para que os indivíduos super civilizados ou super intelectualizados se encontrem com a realidade do que são, superando a contingência daquilo em que estão. Eu estou aqui na Terra, eu estou no papel de professora, de trabalhadora, e muitas pessoas caem nessa situação, né? Porque diz assim, são máscaras.
acabam colocando determinadas máscaras. Agora eu coloco a máscara da irmã. Hoje, agora eu tiro, vou colocar a máscara de ser filha. Agora vou colocar a máscara de ser a professora, o trabalhador. Então, assim, a gente precisa aprender a ser o que a gente é, se comportando adequadamente para cada situação. Sim, é necessário, porque eu não vou para uma festa com a mesma roupa que eu vou para a praia. Eu não vou para a praia com o mesmo vestido que eu vou para um casamento, né? A não ser que o casamento seja ali na praia, mas acho que vocês me entenderam. Por que eu devo aprender a me comportar de acordo com determinadas situações? Sim, é necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, essa nossa apresentação deve estar em equilíbrio com o bom senso e com as condições morais aos quais eu, como espírito, trabalho em mim, desenvolvendo em mim qualidades espirituais que devem andar em harmonia com o meu comportamento material, sem prejuízo, né? Sem nenhum tipo de julgamento ao comportamento do outro. A gente precisa, e aí eu falo, porque acho que eu falei da outra vez sobre isso, a gente precisa aprender a observar o outro com os defeitos e qualidades que o outro também tem para identificar em nós e trabalhar em nós, mas não para condenar no outro aquilo que ele, como ele se comporta. Porque ali é uma escolha dele. É ele quem precisa trabalhar nele. Eu preciso trabalhar em mim, modificar em mim. Claro que é necessário que, quando a gente tem filhos que dependem da gente, tem uma idade que necessita da nossa orientação, ou a gente, como professor, como um profissional que precisa orientar? Sim, claro que sim. Orientar sempre, julgar jamais. Lembremos sempre disso. O estar pode ser afetado por muitos fatores internos e externos da experiência humana, como o mal de Parkinson, tantas doenças, do Alzheimer, tantas doenças, né? Que são traumáticos, desestruturadores, né? Outras como esses. Ou seja, às vezes estamos vivendo uma relação difícil e o nosso comportamento muda de acordo com o outro porque está doente, trate o outro mal? Claro que não. Às vezes tem doenças que o próprio comportamento da pessoa, ele se apresenta com a condição que ela está, não é? Ela, digamos, ela teve um problema de Alzheimer e aí o seu ser espiritual vem à tona. Ela se apresenta, quase sempre isso acontece, ela se apresenta como de fato é. Então ela fala palavrões, ela se comporta de determinado forma que quando não tinha Alzheimer, ou não tinha determinada, digo Alzheimer, mas eu estou dizendo de qualquer doença degenerativa que venha afetar o psicológico, o emocional, ou a forma da pessoa agir. Né? Às vezes também tem um problema que muitos de nós usamos como desculpas. Ah, me perdoa porque eu estou assim, eu estou vivendo essa situação com o meu filho, com o meu marido, com a minha mulher, por isso que eu estou agindo assim, por isso que eu estou. Não. A gente precisa ter autocontrole. Somente em casos em que realmente o espírito ele perde o controle desses seus autocontroles, a gente pode justificar, né? Quando existem determinadas doenças que provocam isso. Porque eu falei do Alzheimer, mas existem tantas outras. Mas o importante é que a gente aprenda a controlar essas situações, ou melhor, a equilibrar essas situações, mantendo a nossa paz para que esses distúrbios não venham a prejudicar a nossa conduta, o nosso estar. A terapia da desidentificação ou autoidentificação proporciona humildade, respeito pela vida, solidariedade, conduzindo o indivíduo para o desenvolver papéis de pais protetores, filhos, amigos, esposos, executivos e etc. Demonstrando que esses são deveres a atender no conjunto social, mas não apenas isso, que são parciais
desde que se é o agente de todas as ocorrências e não apenas a personagem transitória. São papéis que a gente desenvolve, a gente precisa identificar que são determinados papéis que a gente precisa assumir com responsabilidade, compreendendo que estamos naquele papel a cada encarnação e que a cada encarnação isso pode modificar. Hoje eu sou o filho, amanhã eu posso ser a mãe, né? Hoje eu sou o amigo, amanhã eu posso ser o esposo, a esposa, mas que a gente jamais possa descoligar esses papéis da condição de espírito superior que nós nos esforçamos para ser, agindo de forma de bom senso e de forma emocional equilibrada e, ao mesmo tempo, meus amigos, em condições de desenvolver e ser tendo ações nobres. Não possamos esquecer disso. Devemos nos esforçar para que a gente compreenda que é necessário estar bem. E para estar bem, eu preciso trabalhar em mim as minhas melhores expectativas, porque nós somos luzes, efeitos de equilíbrio, de paz e de amor, seres espirituais. O que se necessita é conseguir uma verdadeira síntese de todas as experiências e papéis desempenhados pela persona, e não o surgimento de uma nova personalidade. A autoidentificação, portanto, é conseguida partindo-se das sensações para as emoções, para o intelecto, chegando-se ao centro da autoconsciência. E aí, meus amigos, essa é a conclusão da nossa amiga Joana, que nos diz que é necessário que a gente compreenda os nossos papéis, desenvolva os nossos papéis com responsabilidade, compreendendo as nossas condições, mas que isso não seja mais um interfúgio. Quando educo meu filho, eu educo desse jeito, né? É um papel, né? Assumo uma máscara. Eu ajo desse jeito. Mas se é o filho da minha amiga, pode tudo. Ela que eduque ele, eu não. Eu tenho responsabilidade só com meu filho. Não. O ser comprometido, o ser espiritual comprometido com o bem, fará o bem em qualquer situação. Educará o seu filho e, se tiver a oportunidade de corrigir, de educar o filho do outro, vai educar com o mesmo amor, com o mesmo sentimento. Lembramos do que diz Santo Agostinho, que diz que a gente pode dizer tudo com amor. Eu preciso educar o meu filho, colocar o meu filho pela estrada justa, orientá-lo, o meu sobrinho, o meu irmão, mas também se eu tenho oportunidade de educar para o bem, o filho da minha amiga, da minha vizinha, Ei, amigo, vem aqui, o que está acontecendo? Eu vejo que você está muito triste. Todas as vezes que eu encontro com você, você está muito agressivo, está muito mal-humorado, está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Seria possível? Será que você precisa? Eu posso falar com alguém que quer falar comigo? Então, se propor. A gente precisa lembrar que não o fato de assumir papéis na sociedade não quer dizer que a gente tenha que usar máscaras para nos proteger ou simplesmente para negligenciar de ajudar o próximo. Não pode. É nosso dever ajudar, fazer todo o bem que é possível, não somente para os nossos, mas para o todo. Porque lembremos que o todo somos todos nós. Eu hoje sou filha de Maria, mas amanhã eu posso simplesmente ser filha de Joana. E Joana, que era minha vizinha, que eu nem falava com ela, porque não gostava dela, mas a necessidade de reajuste, Deus me coloca como filha dela. E aí?
eu preciso fazer o meu melhor em todas as oportunidades. E que possa estar em equilíbrio as nossas emoções, o nosso intelectual e para isso é necessário a autoconsciência do ser espiritual que nós somos. Que Jesus nos ajude, que Deus nos ampare com a sua misericórdia e que a gente possa, meus amigos, aprender a sermos melhores criaturas aqui na Terra, seres espirituais que somos. E aí, gratidão a todos, que a luz do Mestre Jesus continue iluminando a nossa alma e o nosso coração. Um beijo grande, muita paz, e possamos, Senhor Jesus, te agradecer mais uma vez por este momento de paz, de aprendizagem e da presença da tua luz, do teu amor aqui conosco. Que todos possam te sentir hoje e sempre. Que assim seja. Até logo, meus amigos. Muita paz, muita luz. Um abraço. Até a próxima.